Para preservar uma nascente, não são necessários muitos recursos, mas é preciso muita dedicação e cuidado. E é isso que vamos mostrar aqui, no sítio Laranja Azeda, na zona rural de Limeira. E também o idealizador e responsável por esse local se tornar referência e modelo. Esse senhor aqui, o proprietário do sítio, Valdomiro Jorge Ivers, que iniciou a recuperação da nascente há mais de 40 anos. E é ele que nos recebe agora para uma visita e uma aula de comprometimento, carinho e cuidado com o meio ambiente. Sejam muito bem-vindos à Chácara Laranja Azeda, sítio Laranja Azeda, na Nascente Modelo, certo? Eu fico muito orgulhoso em recebê-los aqui, toda a equipe, para fazer uma reportagem da qual eu venho fazendo de 88 a 89 até 2005. Eu plantei 100 mil árvores, desde coleta de semente, onde eu ia passear eu colhia sementes e semeava na areia, num caletão, e no final do ano eu sempre tinha 9, 10 mil árvores, de porte de 80 centímetros aí. Essas árvores foram plantadas em municípios: Limeira, Mogi Guaçu, Aguaí até Catalão. Eu sou o Valdomiro Jorge Ivers, 87 anos, e ainda estou bastante trabalhando na minha área que me compete e eu estou sempre fazendo. Então, para chegar na Nascente Modelo, nós vamos comentando alguma coisa aqui. Essas árvores, como eu falei, de 88 a 89, esse é um jequitibá rosa ao lado, não, jequitibá branco ao lado, e um guapuruvu. Essa árvore foi sementinha minha que eu semeei e plantei elas depois à margem dessa mata, já que era nativa, né? Este é o caminho que o Sr. Valdomiro faz quando recebe a visita de alunos de toda a região. A placa identifica o local e pontua a história da nascente. Vamos acompanhar o Sr. Valdomiro. Vamos agora saber um pouco mais sobre como iniciou esse cuidado e a preocupação com o futuro. E isso era do tempo do meu avô, deve ser anos 1930, mais ou menos, anos 30, eu não tenho exatamente. Mas essas pedras chama tapiocanga, é uma pedra que era muito usada para fazer estrada rural, assim, que ela tinha a pedrinha miúda e tinha essas grandes. Então, nesse lugar onde nascia a água, meu avô pôs umas pedrinhas assim, que nem uma gruta, não vou lembrar da gruta de Limeira, 2 câmeras de pedrinhas assim, e essas maiores ele pôs em cima, então fica uma gruta. E essas pedras, como uma lembrança ainda daquele serviço do meu avô, eu as coloquei nesse monte, parecendo uma gruta, né? E então elas estão aqui preservadas com essa lembrança que, como se diz, estão aqui, né? Eternamente, se Deus quiser, né? Sr. Valdomiro guarda fotos que são verdadeiros documentos históricos e o registro de todas as visitas ao longo dos últimos 30 anos. Esses são policiais ambientais de Araras que foram convidados para plantar aquela mata que você olha lá para cima, lá, tá vendo? Então essas matas, mas tem não só essa foto aqui, que tem muitas aqui, tá vendo? No momento de plantio, toda essa barroqueira que era, ó, é só a mulher plantando. E tem muitas outras fotos aqui de tudo é meio ambiente. Olha, plantando, minha mãe plantando árvore ali no centro rural. Esse registro aqui é do ano de 1991. Sr. Ivers nos explicou a importância das árvores no entorno das nascentes e como elas influenciam na preservação dos recursos hídricos. O plantio de árvores ao redor de uma nascente ou tem uma área bastante ampla com vegetação nativa, faz com que o solo, pelas raízes que tem no solo, a perfuração do solo com as raízes e as folhas caídas, que esse tempo a planta está se vestindo de novo, está trocando de roupa, vamos dizer. Essas folhas e coisas, quando cai uma chuva, ela é melhor absorvida por essas raízes e acaba caindo numa camada inferior lá, num nível, vamos dizer, esse é um nível assim, lá embaixo encontra uma camada dura, muito dura, a água desce até aquela camada dura e acha um caminho para sair, que são as nascentes, né? Orgulho em ter e conservar uma nascente que se tornou modelo. Então eu fiquei muito orgulhoso de ter essa placa Nascente Modelo aqui no bairro
Água Espalhada, perto da Água Espalhada, Laranjazeira que chama. Essa nascente deságua no Ribeirão Pinhal, principal fonte de abastecimento de Limeira. Portanto, essa água também chega nas residências dos limeirenses. Ela segue esse fora, vai em duas pequenas barragens, a gente usava água para pulverizar, como disse, gastar muita água, usava água para pulverizar e depois ela cai no Ribeirão Tabajara. Eu fico feliz e orgulhoso em ter, como disse, essa preservação, toda essa nascente modelo e que essa água, muito limeirense, pelo menos algumas gotas eles beberam. O caminho das águas e o registro da história que o senhor Valdomiro faz questão de manter vivos, valorizando a tradição e a simbologia do verde. Tem um cabo de enxadão verde, um regador verde e o livro verde, onde estão os nomes das pessoas naquele dia, naquela hora, fazendo esse evento, né? Hoje, como se diz, deu fruto, está dando fruto. O meu neto é engenheiro agrônomo, então ele está produzindo mudas em tubetes. Então ele pega esses tubetinhos, põe num saquinho e aquilo vai muito rápido. Não no meu sistema que eu colhia sementinha, vinha semeada num calhetão, na areia, com um cisquinho de mato em cima para germinar melhor. E em dias de chuva, meus funcionários estavam transplantando essas mudinhas na areia, é mais fácil de cavocar, né, e não estragar a raiz, e plantar no saquinho. E como disse para elas, então, no final de cada ano eu tinha 9, 10 mil mudas desse porte, assim, para plantar nas propriedades. Que a natureza, ela precisa de nós, é nossa mãe, nós precisamos cuidar dela, né? Oração pela natureza. A gente dá a mão ao redor dessa nascente, dá as mãos, dando as mãos em silêncio, 1 minuto de silêncio nós fazemos, agradecendo ao Criador por tudo isso que nós temos e que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por cuidar disso aqui. Porque a hora que esse cidadão não cuidar, ou alguma maioria não cuidar, os outros vão sofrer. Então eu acho que todos os cidadãos, todos os proprietários rurais do município e do país precisavam ter a consciência de reflorestar suas áreas degradadas, que todos desde pequeno têm que ter essa consciência, né? Se ele não aprendeu com o pai e a mãe a ver que mora dentro de um apartamento, os coitadinhos não tem nem um verde para ver, mas vendo esse ponto eu acho que ele fica bem gravado na sua mente e possa transferir isso e fazer em mínimas quantidades esse bem que a natureza tanto precisa de nós, seres humanos. Recado para as crianças e a história sendo perpetuada para outras gerações. Eu gostaria de tê-las todas aqui, nesse momento que estamos fazendo a entrevista. Eu, quando recebo elas ali e venho conversando com elas, eu digo que podem me chamar de vô, de pai, de tio, como quiserem. E meu nome, que eu já falei, Valdomiro Jorge Ives, 87 anos de idade. E quando eu estava fazendo esse trabalho, meu irmão e outras pessoas diziam que era bobagem fazer isso. Ninguém faz isso. Falei, nós vamos fazer, eu preciso fazer porque a natureza é nossa mãe. E nós precisamos cuidar dela. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Artigo 4º, Declaração Universal dos Direitos da Água, 1992.